subsectivos. Não sei. O que aconteceu aqui? Que é... Oi, pessoal. Essa aula é para tratar da ideia de acarretamento. A gente já falou sobre composicionalidade e sobre proposição, e agora a gente vai tentar entender como o significado de duas sentenças diferentes pode estar relacionado eventualmente. As relações de acarretamento, pressuposição e implicatura são super importantes porque elas ajudam a gente a entender como que a gente raciocina e como que a gente estabelece nexos de argumentação quando a gente está conversando com outra pessoa. A ideia de acarretamento é a mais básica dessas três possibilidades, porque o acarretamento acontece quando a verdade de uma proposição tem como consequência a verdade de outra proposição. Então, é como se eu falando uma sentença, eu sou obrigado a assumir que outras informações derivam dessa sentença e outras proposições vão se afirmar a partir da afirmação dessa primeira sentença. Como a gente sempre faz, vamos ver um exemplo para tentar entender melhor esse conceito. Então, se eu falo para vocês, a Luana é uma linguista brasileira, eu com certeza estou afirmando para vocês que a Luana é uma linguista e que a Luana é brasileira. Então lembra que a proposição sempre envolve você tirar o significado mais cru que essas sentenças têm para veicular. Quando eu afirmo que a Luana é uma linguista brasileira, necessariamente eu também estou afirmando a verdade de que a Luana é uma linguista e que a Luana é brasileira. Então eu tenho uma proposição que carregava essa ideia de linguista brasileira, que vai ter como consequência duas outras proposições. Uma que envolve a ideia de linguista sozinha e outra é a proposição que envolve a ideia de brasileira sozinha. Então, no caso dessa sentença, a Luana é uma linguista brasileira, o que dispara esses acarretamentos é o modo como o adjetivo brasileira se combina com o nome comum linguista. Ele é um tipo de adjetivo que a gente chama de adjetivos subsectivos, que tem a propriedade de fazer esse tipo de relação. Não são todos os adjetivos que se comportam assim, e eventualmente a gente pode vir a conversar novamente sobre os tipos de adjetivos e como eles têm relação com os padrões de acarretamento. Por enquanto, a gente vai ficar só com esse exemplo, que é o mais cristalino, para a partir dele pensar a noção de acarretamento. A noção de acarretamento também é bem fácil de perceber quando a gente trabalha com nomes comuns que têm relação de pertencimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito relacionado àquele que a Márcia trabalha no livro base que vocês estão lendo. Então, aqui a gente vai trabalhar com os conceitos de hipônimo e hiperônimo, que é como a gente descreve a possibilidade de que um nome comum consiga abarcar dentro da denotação dele outros nomes comuns. Então, eu quero que vocês puxem aí pela memória daquele filme do Free Willy, que foi lançado em 1993, possivelmente alguns de vocês ainda não eram nem nascidos. Esse filme tinha como protagonista um personagem que era uma baleia. Era o Willy, que era a baleia que vivia em cativeiro e ia ser libertada pelo Jesse. Bom, eu quero que vocês foquem na imagem dessa baleia. Como vocês podem ver aqui, o Willy era uma orca, certo? A gente chama de baleia no senso comum, mas na verdade dentro da taxonomia do reino animal, as orcas são cetáceos, certo? Elas são uma subdivisão específica dentro das possibilidades de animais marinhos de grande porte, que é mais parente dos golfinhos do que das baleias. Isso talvez vocês já soubessem aí do conhecimento de mundo de vocês. Então, eu quero que vocês olhem para esse diagrama aqui. Nesse diagrama, eu tenho o Willy aqui dentro do conjunto menor, que é o conjunto marrom, em que a gente tem as orcas, certo? Então, o Willy é um membro do conjunto das orcas. Mas todas as orcas são membros do conjunto dos cetáceos, que é um conjunto um pouco maior, que eu tenho aqui na cor rosa.
E daí, dentro do conjunto dos cetáceos, vai ter outros tipos de animais que não só as orcas. Então, eu tenho aqui também um golfinho e uma jubarte. Mas ainda assim, a gente está ainda no campo dos mamíferos aquáticos. A gente pode ainda olhar para esse conjunto ainda maior, que é o conjunto dos mamíferos, e daí a gente vai ver que todos os cetáceos fazem parte desse conjunto, mas também a gente tem outros tipos de animais, como um urso, uma foca, um porco, um cachorro, um gorila e por aí vai. Então, eu posso dizer ao mesmo tempo que o Willy é uma orca, mas eu também vou considerar que ele também é um cetáceo e que ele também é um mamífero. Então, aqui eu tenho uma relação de continência, porque o conjunto das orcas está contido no conjunto dos cetáceos, e o conjunto das orcas também está contido no conjunto dos mamíferos, e o dos cetáceos também está contido no conjunto dos mamíferos. Então, o que a gente tem aqui é uma relação de subconjuntos, conforme eu vou olhando para a parte mais interna desse diagrama. Mas se eu for olhar de dentro para fora, a relação que eu tenho é uma relação de superconjunto, dos conjuntos maiores que englobam os conjuntos menores. Esse tipo de nomenclatura, que vem da teoria de conjuntos da matemática, ajuda a gente a entender um conceito da semântica lexical, que é o conceito de hipônimo e de hiperônimo. O conceito de hipônimo é usado para esse conjunto mais interno, que é o conjunto que está contido dentro de todos os outros. Então, orcas é um hipônimo em relação a cetáceos. Agora, cetáceos é um hiperônimo em relação a orcas. Então, o hiperônimo é um superconjunto, aquele maior e mais amplo. Então, a gente consegue navegar dos hipônimos para os hiperônimos e vice-versa, levando em consideração que os hipônimos sempre vão ser o conjunto menor e os hiperônimos o conjunto maior. Então, esses termos hipônimos e hiperônimos a gente usa para fazer referência a essa relação de pertencimento, levando em consideração que um nome pode englobar a definição de outro nome. Agora vamos olhar para as relações entre as sentenças que carreguem hipônimos e hiperônimos. Então, se eu pegar essa duplinha de sentenças, Willy é uma orca e Willy é um cetáceo, eu vou poder testar as relações de acarretamento entre essas sentenças a partir dos testes de acarretamento que a Márcia traz aí no livro de vocês, mas já estão presentes na literatura da semântica há muito tempo. Então, existem basicamente 3 testes para o acarretamento. O primeiro, que é o crucial, porque é aquele que vem da própria definição de acarretamento, testa se a primeira sentença é verdadeira sempre que a segunda sentença também é. Para o segundo teste, você vai avaliar se a informação que está na segunda sentença já estava contida na primeira. E o terceiro teste envolve a negação da segunda sentença. Então, se é verdade que sempre que a primeira sentença é verdadeira e a segunda também é, quando eu tentar negar a segunda, eu vou ter que cair em paradoxo. Então, eu vou ter que ter algum tipo de estranhamento muito forte que vai me levar à consideração que não tem como essas duas informações ocorrerem ao mesmo tempo. Vamos ver como que essas sentenças se comportam frente a esses testes? Então, no primeiro caso, eu vou testar se a veracidade de uma das sentenças vai ter que levar à veracidade da segunda também. Então, vamos usar agora a formulação se o Willy é uma orca, o Willy é um cetáceo. Vocês acham que faz sentido essa correlação? Me parece que sim, certo? Não tem como o Willy ser uma orca sem ele ser um cetáceo, porque quando eu olho para aquele diagrama que a gente viu antes, todos os membros para os quais eu consigo afirmar que são orcas, necessariamente eles vão estar dentro do conjunto de todos os membros para os quais eu posso afirmar que são cetáceos. Então, a relação aqui é uma relação total, porque para todos os membros do conjunto de orcas, vai ser verdade que eles são também cetáceos. Então, eu consigo verificar nesse primeiro teste que se o Willy é uma orca, o Willy é um cetáceo. Então, eu consigo verificar que a afirmação da primeira sentença necessariamente vai levar à afirmação da segunda.
No caso do segundo teste, a gente vai ver a relação entre o tipo de informação veiculado em cada uma dessas sentenças. A ideia de ser uma orca, que é o que está na primeira sentença, tem como parte da definição dela ser um cetáceo. Então, de certa forma, a informação de ser um cetáceo já está contida na informação de ser uma orca, porque a própria definição lexical de o que é uma orca envolve a propriedade de ser um cetáceo. Chegamos então no terceiro teste, que é o teste da contradição. Para fazer esse teste, eu vou ter que usar o operador mas e usar a negação na segunda sentença. Então, seria o equivalente de dizer: o Willy é uma orca, mas o Willy não é um cetáceo. Essa sentença não tem como ser verdadeira, porque como a gente já viu, a própria ideia de ser um cetáceo está contida na ideia de ser uma orca. Então não tem como eu afirmar que o Willy é uma orca e ao mesmo tempo afirmar que o Willy não é um cetáceo. Então, por conta desse clash de informações, eu preciso levar em consideração que botar essas duas sentenças lado a lado, a sentença de que o Willy é uma orca, mas não é um cetáceo, vai gerar o que a gente chama de contradição. Contradição também é um conceito técnico dentro da semântica. É quando você justamente não consegue fazer a verificação dessas duas sentenças ao mesmo tempo. Então, o que a gente vê é que dentro desses três testes, as duas sentenças, o Willy é uma orca e o Willy é um cetáceo, estão correspondendo ao que a gente espera da relação de acarretamento. Então, eu posso concluir que sim, o Willy é uma orca acarreta o Willy é um cetáceo. Então, a primeira sentença acarreta essa segunda sentença. Agora, a gente vai fazer o teste de ir no sentido contrário. Então, a gente vai tentar verificar se quando você afirma que determinado animal é um cetáceo, acarreta que esse animal também seja uma orca. Vamos usar como exemplo o Moby Dick. Então, eu posso dizer Moby Dick é um cetáceo. E eu vou me perguntar se a afirmação de que Moby Dick é um cetáceo tem como consequência a afirmação de que Moby Dick é uma orca. Eu imagino que vocês já estejam aí, por conta, de serem falantes de português, fazendo esses cálculos mentalmente e vendo que tem alguma coisa de diferente nessa relação. Mas a gente vai novamente aplicar os testes para ver se os testes são reveladores do comportamento do significado dessas sentenças. Então, vamos lá. O primeiro teste, vocês devem estar lembrados, é basicamente verificar se a afirmação da primeira sentença tem como consequência a afirmação da segunda. Então, em todas as situações em que a primeira é verdadeira, será que a segunda também é verdadeira? E daí você vai se perguntar, se Moby Dick é um cetáceo, então é necessariamente verdadeiro que Moby Dick é uma orca? E daí a gente pode recuperar o diagrama e ver que não é o caso, porque como o cetáceo é um hiperônimo em relação à orca, tem uma série de membros do conjunto dos cetáceos que não está dentro do conjunto das orcas. Então, por conta disso, esses membros que estão aqui fora, eles vão ser cetáceos sem necessariamente serem orcas. Então, já para o primeiro teste, eu vi que eu tive uma frustração porque não se observou o que era esperado para a relação de acarretamento. No segundo teste, a gente vai ver se a afirmação da segunda sentença já estava presente na afirmação da primeira sentença. Então, agora inverteu-se a ordem das sentenças. Fiquem ligados nesses detalhes. Agora, será que ser orca é parte do significado de ser cetáceo? Não. Quando a gente for ver o significado de ser cetáceo, a gente vai ver que são mamíferos, que são aquáticos, mas a gente não vai ter orca como parte da definição de cetáceos, porque orca é meramente uma subclassificação de cetáceos, não é uma condição necessária e suficiente para identificar um indivíduo como cetáceo. Então, quando eu faço essa verificação de se a informação de ser uma orca faz parte do conteúdo lexical de ser um cetáceo, novamente eu tenho uma frustração, porque esse teste não se verifica para essas duas sentenças organizadas nessa ordem. Aí a última sentença, que é aquela que, no caso do Free Willy, a gente viu que gerava contradição, no caso do Moby Dick, a gente vai ter justamente a percepção contrária.
Então, nesse terceiro teste, o que a gente verifica é se a primeira sentença, junto com o mais, e a negação da segunda sentença é uma sentença trivial ou é uma sentença que gera contradição. Então, a fórmula vai ser eu colocar Moby Dick é um cetáceo, mas Moby Dick não é uma orca. Essa sentença passa tranquilamente, porque é isso de fato que a gente sabe. O Moby Dick, sendo um cetáceo, não necessariamente ele precisa ser uma orca. Então, isso de fato é o que acontece no mundo. Quando você vai ver a descrição que está no livro do Melville, você vai descobrir que ele retrata esse animal marinho como uma sperm whale, que é basicamente o que a gente chama em português de cachalote. Ela não é uma orca. Então, a partir desses testes, eu consigo chegar à conclusão de que a proposição Moby Dick é um cetáceo não acarreta a proposição Moby Dick é uma orca. Porque no caso do primeiro e do segundo testes, eu tenho um resultado frustrado, e no caso do terceiro teste, eu tenho um resultado positivo. Então, o que acontece é que todo esse padrão que a gente viu se delineando com as sentenças do Free Willy não tem o mesmo comportamento nas sentenças do Moby Dick. Então, é por isso que eu vou dizer que Moby Dick é um cetáceo, não acarreta Moby Dick é uma orca. Então, perceba que quando eu vou do hipônimo orca para o hiperônimo cetáceo, eu tenho a relação de acarretamento se mantendo. Mas quando eu vou do hiperônimo para o hipônimo, que é o caso do Moby Dick, eu não tenho a relação de acarretamento se mantendo. Isso que a gente vê acontecendo para Moby Dick também acontece em um outro livro bastante famoso, que é A Metamorfose do Kafka. Se você já leu esse livro, você vai lembrar que o Gregor Samsa é descrito como um inseto monstruoso. A gente tem essa ideia de que ele fosse uma barata, mas em nenhum momento do livro o Kafka descreve ele como uma barata especificamente. Ele fala sobre o casco abaulado e outros detalhes que levam a gente a pensar que ele fosse uma barata, mas também podem levar a gente a pensar que ele fosse um besouro. Então, dentro do hiperônimo dos insetos, a gente não consegue delimitar se ele se transformou num besouro, numa barata ou em qualquer outro inseto, porque a gente não tem a informação mais específica. Então, por eu saber que ele é um inseto, eu não consigo ter o acarretamento da informação de que ele fosse uma barata. Muito bem, o que vocês têm que ter em mente a partir desse vídeo? Os testes que a gente apresentou aqui servem justamente para a gente estabelecer mais intimamente como que o significado de uma sentença pode estar em relação com outra. Então, essas informações do tipo acarreta ou não acarreta vão nos dar uma ideia sobre como o significado dessas proposições está relacionado. O cálculo dessa relação, quando a gente está falando, ele é muito rápido. Então, a gente acredita que quando a gente usa uma língua humana, a gente está a todo momento lidando com essas informações e sabendo o que pode ser considerado como consequência lógica a partir dessas relações de significado. A gente faz essa computação automaticamente como grande parte das operações que envolvem gramáticas de línguas naturais. E a gente nem se dá conta disso. Tchau, pessoal!